Você pode ficar nervoso, você pode espernear, você pode falar assim, eu odeio a Globo, meu Deus do céu. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode negar que a Globo tem uma audiência gigantesca, né? Claro que antigamente era bem maior, mas tinha coisas maiores que ela tinha também. As regras rígidas, porque antigamente na Globo, olá, boa noite, você só podia falar assim, não podia dar opinião nenhuma e só ficar assim com a sobrancelha assim, ó, retilínea. Sabe que é povo que tem monocelha assim, ó? Só podia ser essa pessoa contratada. Mas só que ao longo dos anos a Globo foi modificando, as pessoas foram simulando que elas eram mais soltinhas, aí veio a Thiago Leiferização, que foi muito legal. Thiago Leifert fazendo altas coisas diferentes lá, mas gente, vocês sabiam que teve um Thiago Leifert antes do Thiago Leifert na TV Globo? E pior, você sabia que ele era uma pessoa com tanto potencial, tão famosa e que a carreira dele acabou por causa de um biscoito? Ah, agora eu peguei você assim pelo pé, porque você tá querendo saber o que aconteceu com esse biscoito, né? Tá bom, eu falo. Hoje você vai descobrir a história do prodígio que foi pro saco por causa de um biscoito. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Para você que ficou curioso, a pessoa de que vamos falar hoje é nada mais, nada menos do que Fernando Vanucci. E talvez você tenha lembrado aí só por causa daquele dia que ele entrou meio, como é que eu vou dizer, babarelando, meio grog. Chapado? Chapado é um termo muito leve pro que a gente tá falando, mas chumbado seria um termo mais técnico, né? Talvez não seja muito bem isso. Vamos começar essa história. Fernando Vanucci começou a carreira dele com 15 anos de idade, lá na rádio Sociedade em Uberaba, Minas Gerais, sendo que ele é natural de lá mesmo. A cidade dos Uberes. Ai, que loucura! E com 20 anos de idade, ele já estava lá na rádio Inconfidência, que é em Belo Horizonte, que é bem famosa por lá. Já em 1973, ele começou a carreira dele na TV Globo, mas na Globo Minas, que caso você não saiba, existem 3 emissoras oficiais da Globo. A Globo São Paulo, a Globo Rio de Janeiro e a Globo em Minas, em Belo Horizonte. Só que ele foi subindo tanto na carreira que em 1977 ele já foi pra Globo lá do Rio de Janeiro e, gente, ele estava voando, ele já era meio que o cara por lá, sabe? Isso porque em tudo quanto era evento esportivo, assim, de grande porte, ele tava lá pra cobrir. Ao todo, foram 6 Copas do Mundo. 1978 na Argentina, 82 na Espanha, 86 no México, 90 na Itália, 1994 nos Estados Unidos e 1998 na França, que teve o caso do fenômeno, né? Que assustou um pouco, né? Eu achei que a gente ia ganhar aquela Copa. Ô, Renato, deixa eu te Oi. fazer uma pergunta. Pergunte, Babarelando. Você tá achando que essa cara que você fez, você ficou parecendo o Ronaldo? Eu não tentei imitar o Ronaldo, por que você tá falando isso? Não sei de onde você tirou essa ideia. Só que o grande destaque dele foi justamente a Copa que ele não participou indo lá, né? Que foi a de 1986. É como assim? Destaque da Copa sem ir pra Copa? Ele ficou sabendo meio que de última hora que a Globo falou assim, ó, Fernando Vanucci, felizmente você não está escalado, você não vai pra Copa do Mundo. Assim, como assim eu não vou pra Copa do Mundo? Eu fiquei meio, assim, chateado de não estar na equipe que iria para a Copa. Pensei em casa, vou arrebentar no que eu vou fazer. Você vai ficar aqui na Globo fazendo um outro programa que vai chamar Copa 86. E esse foi o programa que meio que deixou ele como se fosse o cara da Copa. E deu assim, ó, não era uma barra de ferro não, mas o que deu uma alavancada na carreira dele não está escrito. Fim de festa, fim de espetáculo. A gente vai continuar se vendo todo dia. Ah, vai. E aí, meu filho, ele fez igual o Thiago Leifert, começou a fazer tudo. Ó, ele já apresentou o Jornal Nacional, já apresentou Olimpíadas, fez gols do Fantástico, assim, olha aí os cavalinhos do não sei o quê, mas não tinha cavalinhos ainda, né? E claro, o grande sucesso dele foi no Globo Esporte. Ah não, esse é o Esporte Espetacular, né? Peraí, como é que é o Globo? Não, é esse mesmo. Tá quente, né, bicho? Mas ele era conhecido por uma marca registrada, que era o quê? O bordão, que ele sempre abria o programa falando alô você! E todo mundo, ah, sou eu, tá falando comigo. Alô, você, a gente já rola a bola para os... Tá falando comigo, Marielando, ele falou tudo alô. Eu lembro do Alô Cristina, você lembra? Alô, 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 Cristina, estamos olhando, queremos ganhar.
Mas é uma história interessante como que ele criou esse bordão. Tudo começa com uma grande e belíssima história de amor. Vanucci, desde a primeira vez que eu te encontrei, na verdade é porque ele tinha uma senhora, né, que ele estava cortejando, porque ele era do século XVII, e aí meio que ela, ó, nas busanfas, né, deram um pé na bunda dele, ele ficou um pouco triste, mas ele tava, sabe quando você tá uma dor de cotovelo assim, fala assim, eu queria tanto voltar com ela. Mas o alô você era pra Suzane, eu tava morrendo de saudade dela. Aí eu mandei o alô você, você. Ela nunca soube disso. Mais tarde, anos e anos depois, a gente conversando, eu falei com ela, olha, o alô você é por sua causa, expliquei por quê. Eu queria falar com você, mas eu tinha medo de pegar o telefone e ligar pra você. Então o alô você era pra você. Então o Fernando Vanucci, nessa época, ele se tornou o grande coringa da Globo. Ele tava apresentando de tudo, que nem eu te falei. Vamos pensar um negócio aqui, só entre nós aqui. Você é Babarelanto, né? Alô você. Se você está na Globo fazendo um grande sucesso quando a Globo desligada dava 50 pontos de audiência, você está apresentando tudo, tirando o espaço de algumas pessoas. As pessoas vão ficar assim, ó. Hora que esse moço errar, eu vou ali atrás e vou dar um jeito de detonar ele. E foi isso que aconteceu. Esperaram e aconteceu. Mas eu não pensei que ia ser de uma forma de um biscoito creme cracker. A gente já até inclusive fez um vídeo aqui falando sobre as regras rígidas da Globo. E a coisa lá era assim, ó, nossa, um trem rígido pra caramba. Meu Deus, se você tentava dobrar a Globo assim, ela nem envergava, sabe? Um negócio complicado. Mas se você quer saber mais, ó, esse vídeo tá aqui no card. Vai Depois desse, aí você pode ver. Tinha uma regra bem específica, o código da Globo era bem específico assim, que você não poderia se alimentar durante as gravações dentro do estúdio. Não podia comer um trenzinho ali, um coffee, como é que chama? Coffee break? Coffee lunch? Como é que é o negócio? Coffee break é uma coisa que existe, né? Coffee break é uma coisa que existe? É. Então era isso mesmo. Mas é porque, Renato, coffee break a gente já entende que é na pausa. Não pode... Barulhão, meu programa não faz sentido. Não precisa fazer sentido meu programa. É só um lanche. Aí chega o fatídico dia, quando ele tava lá no Globo Esporte em 1998, do lado da Milena Ceribelli apresentando, olha aí, o Botafogo, não sei o que e tal, olha o Corinthians. Quando volta do intervalo, ele sabe quando você tá com a boca cheia, meio assim, terminando de... Pois é, ele tava com a boca cheia assim. E claro que, né, os espíritos de porco lá foram avisar pra direção aqui, ó, olha só, chefinho, o Fernando Vanucci tá comendo no estúdio. Fui eu que contei. Foi muito bom você me alertar, eu vou demitir ele semana que vem. Pô, sensacional. A direção foi lá falar com ele. Gente, não foi falar que não podia, isso deu um cabrobró danado. Ele comeu um negócio ao vivo lá, né? Não ao vivo mesmo, só tava com a boca cheia. Mas por que será que ele fez isso? Porque ele tava com fome, talvez? Diz ele que foi um erro dele mesmo, né? Que no dia ele saiu correndo de casa, que tava complicado lá, ele teve que comer a hora que dava. Saímos de casa correndo, então tinha alguém que ia comprar um lanchinho. Aí começou o programa, tudo bem e tal, a gente não tinha nem comido nada ainda. Eu, erradamente, achei que voltaria pra Milena. Então eu tô lá, comendo meu lanchinho, quando cortam pra mim. Eu tava engolindo, eu não tava mastigando. Ele calculou um pouco errado e a hora que voltou do intervalo deu pra perceber, né? Eu falei, Vanucci, o que deu na sua cabeça? Que ele tava lá comendo e a gente comendo e eu também tava sentadinha comendo. Então eu não podia nem levantar pra chegar ali e começar a falar. O assistente deu os 30 segundos, os 10 segundos e na hora que ele deu aquela mastigada, aí pronto, né? A chefia não tinha visto, tá? Mas avisaram. Sempre tem alguém de plantão simpático, né? E avisaram. E no dia seguinte, o Fernando Vanucci entrou na geladeira da Globo. A geladeira que a gente fala é assim, ó, não tava chamando ele pra programa nenhum, ele não tava fazendo mais nada, ele que era o queridinho e tal. Inclusive, numa entrevista pro UOL, ele falou que provavelmente o biscoito foi só a gota d'água, né? O nosso diretor e tal, que era um cara que nunca foi muito com a minha cara, não? Ele tava esperando a brecha. Ele tava esperando uma hora eu pego esse cara na esquina. Primeiro ele tava esperando o Boni sair. Pra eles eu era um protegidinho do Boni. Entendi. Passam-se 6 meses, Fernando Vanucci totalmente sumido, e a Globo chama ele pra agora voltar a fazer o carnaval. Aí ele pensa, beleza, então agora tá tudo certo, esquecer esse negócio do biscoito, né? Aí toca o meu telefone, era um amigo meu lá do esporte,
dizendo o seguinte: ah, Vanucci, olha, estamos vendo aqui uma luz no fim do túnel para você. Querem você para narrar o carnaval. Voltei, fiz o carnaval, fiz a apuração na quarta-feira. Chega na sexta-feira, eu recebo em casa uma intimação da Globo cobrando a multa contratual. Tava aqui nas regras que você não pode comer biscoito, você não pode comer nada no lanche. E falei assim, gente, vocês vão cobrar a multa? Sim, eles estavam cobrando a multa. E foi aí a gota d'água, tanto que o Fernando Vanucci resolveu que ia sair da Globo, pediu demissão, mas não ia sair de mão abanando, né? Ele saiu com o quê? Deu um processinho na Globo, levou uns 2 milhões de reais pra casa e até brincou que isso ia ser a aposentadoria dele, né? Só que agora o mistério se complica, porque na verdade diz que é um biscoito, que na verdade eles chamam de bolacha, mas a gente sabe que todo mundo sabe que é biscoito, né, meu barulho? Mas na verdade vocês acreditam que era um pão com manteiga? Tá vendo? Retira a bolacha. Não, porque todo mundo acha que era bolacha, porque o Vanucci falou isso. Aí eu falei, Vanucci, que bolacha o quê? Pão com manteiga. Ah, mas bolacha ficava mais arrumadinha. Eu prefiro muito mais um pão com manteiga do que um biscoito. Se a preocupação dele é com a imagem, eu entendo, mas questão de gosto, pão com manteiga é muito melhor. É muito melhor, né? Se você lá fala, um pão com ovo, ou então um gosto exótico. É porque eu tava comendo pão com feijoada, mas as pessoas não entenderiam. Meus gostos são muito exóticos. Mas depois de romper esse contrato com a Globo, o Vanucci foi pra Traffic Sports, que na verdade não tinha nada a ver com o canal, era uma empresa. Essa era uma empresa de marketing esportivo. Ele chegou até a dizer que antes dele sair, a Marluce Dias Silva, que era uma chefona lá da Globo, falou assim, você vai arrepender e tal, não faz isso, repensa. Ele falou assim, não tem problema não. Dizer que arrependeu bastante, sabe? Me arrependo. Eu não deveria ter saído lá. Eu deveria ter seguido o conselho da Marluce, ido conversar e tal. Desculpa, Globo. Foi aí que eu aprendi praticamente tudo nesse meio maluco que é o meio da televisão. É, porque a Globo era um negócio gigantesco. Ô Renato, mas você sabe que depois que a Globo passou a romper esses contratos que eram de muitos anos, os artistas começaram a falar, né? É verdade. E aí hoje, por exemplo, eu vi a Luana Piovani falando, tipo, que era chatíssimo trabalhar na Globo. Mas com certeza você é uma coxinha de terno. É impressionante. Eu peguei o Igor Guimarães também falando assim, ele não falou que é chato, mas, por exemplo, ele falou que no SBT é que é legal de trabalhar. Depois da Globo, o Vanucci foi também para a Band, onde apresentou o Show do Esporte. Depois ele foi para a Record e também passou pela Rede TV, que é a rede que mais cresce no Brasil. Rede TV, eu não sei nem as vinhetas da Rede TV. Então, primeiro ele morreu e depois ele foi pro inferno. É verdade, Berlando. Eu não queria pôr nessas palavras, mas Record seguida de Rede TV. Aí dá 6 meses, Nerd Show na Rede TV. E eu falando, que beleza, Rede TV. E né? você vai chegar lá falando, nunca critiquei, perfeitinho, sem defeito. Amilcar, você tá aqui, você tá bom, meu filho? E ele continuou anos na ativa, muito bem, né? Até que chega o fatídico episódio de 2006. O que acontece nesse episódio? Bom, você deve lembrar que o Brasil ele foi eliminado traumaticosamente, que eu não sei a palavra certa, pela França em 2006. Eu lembro que eu tava num churrasco, eu era adolescente, e eu passei mais vergonha que o Brasil porque eu bati a cabeça, a testa numa porta de vidro que eu não vi. E fingi que, sabe, pum, e você bate e não sabe se você... Sabe que é triste. E ficou bem? O vidro, né? O vidro? Era blindex, assim, reforçado. Renato, você estraga todas as minhas Isso é piadas. muito previsível, piadas de cabeção. O problema foi que nesse dia da eliminação do Brasil, ele apareceu ao vivo. E ele não tava tão bem assim. É que ele não tava bem, Renato. Ele tava ótimo. É hora da gente pensar no futuro. O futuro. É hora da gente reformular. Reformular. É hora da gente mudar. Ou... Isso, gente. Antes da gente falar em memes, virou meme. Copa 2010. África do Sul também não é assim, tão longe. É logo ali. Caso contrário, nós seremos comida de leões. Só que nisso que estava acontecendo, depois que cortou essa parte, outro apresentador voltou. E ficou aquele mistério, assim, nossa, ele tava bêbado ao vivo e tal. A gente ficou todo pensando nisso, né? Mas você acredita que ele não tava bêbado? Eu não seria irresponsável de beber 1, 2, 3 garrafas de vinho, sabendo que eu tinha um programa às 6 horas da tarde para fazer. Tomei um pouquinho de vinho e tal. Eu recebo o telefonema. Foi uma discussão assim, calorada mesmo, né? E aí foi logo depois eu saí já para ir para casa para me preparar para ir para a televisão. Fui normal. Quando ligou-se a câmera, começou o programa,
me deu algo que eu pensei que fosse morrer. Tomei 2 comprimidos de Lexotan, 6 miligramas. Eu não sabia o que eu estava lendo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Foi realmente um momento trágico, assim, mas passou. E os problemas de saúde do Fernando Vanucci sempre foram bem presentes. Nesse mesmo ano, por exemplo, ele foi parar no hospital por causa de problemas cardíacos. E em 2019, ele teve um infarto e teve que pôr marca-passo também. Mas, infelizmente, no ano de 2020, ele teve um novo infarto e dessa vez não teve o que fazer. E o Fernando Vanucci faleceu com seus 69 anos de idade. Você sabe qual que é o mais impressionante disso tudo? Não bastasse a Globo colocar ele na geladeira por causa de um biscoito, supostamente, tem mais coisa, mas emblemático, um biscoito. Não bastasse todos os canais colocarem ele na geladeira depois daquele acontecido lá da Copa do Mundo, você acredita que a Globo voltou, depois que ele faleceu, para cobrar a dívida da herança que ele deixou para os filhos dele por causa dessa parte do biscoito, aquela multa contratual? Você acredita nisso, meu Bruno? Eu estou chocada. É impressionante, né? Nossa, mas que mão de vaca, hein? Que falta de tato, né? Porque na verdade ele processou a Globo e ganhou, mas a Globo também entrou com esse processo, que na verdade ele nunca pagou. E agora, depois da morte dele, eles estavam cobrando essa dívida. Tem umas coisas que é engraçado a gente pensar que acontece na televisão, né? Eu quis trazer essa história para contar para vocês, porque olha só a diferença que a gente tem. Hoje, a gente tá aqui no YouTube, eu tô falando tanto de bobagem aqui com vocês. E se eu fizesse isso, por exemplo, contratado na Globo uns anos atrás, me daria justa causa total e a minha carreira ia ter acabado. O seu trabalho vai ser basicamente ficar fora da empresa, para sempre, no caso. É bom a gente ver que o tempo passa, os conceitos se renovam, mas tomara que isso não aconteça com mais ninguém, né? Porque que é triste, é triste. E um talento foi super injustiçado. Um dos garotos propagandas da Globo, infelizmente, caiu no ostracismo. Que é isso, hein? Segura. Nossa senhora, ostracismo. É o léxico aqui, tá demais. É o calor também. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Foi um vídeo pesado, polêmico, né? Mas ao mesmo tempo divertido, que nem os outros 2 vídeos que eu vou deixar aqui pra você assistir. Se eu fosse você, eu ia lá. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus. Mais quentinho do que tudo no momento.